outra matéria, completamente diferente, que é trabalho, certo? Na verdade, a gente vai ver energia mecânica. A energia mecânica ela vai ser dividida em energia cinética, energia potencial gravitacional, energia potencial elástica. E essas transições de energia a gente vai chamar de trabalho. Então, trabalho também é uma quantidade de energia. Da mesma forma que essas três energias são dadas em joule, trabalho também é dado em joule. Qual que é a diferença? A diferença é que a gente vai ver daqui a pouco que a energia cinética está relacionada com o movimento. Potencial gravitacional com altura e potencial elástico com mola. Já o trabalho é uma quantidade de energia que está sendo transformada ou transferida por meio de uma força. Então, se a gente imaginar o seguinte, imagina que esse bloco vai ser arrastado. Enquanto ele é arrastado, a força de atrito transforma energia mecânica, movimento, em energia térmica, vai aquecer. Essa transformação de energia a gente chama de trabalho. Agora vamos pensar, pensa nesse caso, nesse exemplo do atrito. O trabalho, que vai ser representado pela letra W, depende do valor da força de atrito e depende do tanto que você vai ficar arrastando no chão. Quanto mais arrastar no chão, mais ele vai esquentar. Então, por isso que trabalho é força vezes deslocamento. E vezes cosseno θ, que eu vou explicar para você por quê. Por que tem esse cosseno? Por dois motivos. Primeiro, porque trabalho é uma grandeza escalar, resultado de um produto escalar entre o vetor força e o vetor deslocamento. E quando é produto escalar, a gente usa o cosseno. A gente teve uma aula lá de vetores. Uma outra justificativa, que é até mais fácil de entender, é o seguinte. Lembrar que cosseno, vamos lembrar aqui do círculo trigonométrico. Aqui está o cosseno. Cosseno de 0 é 1. Cosseno de 90 é 0. Aqui, se tiver aqui em cima 90 graus, o cosseno vai dar 0. E cosseno de 180 graus é menos 1. Você vai ver como que tudo se encaixa agora. Então, vamos imaginar o seguinte. Esse bloco ele foi arrastado por uma distância D, por uma força F, e com isso ele adquiriu uma quantidade de energia. Essa quantidade de energia que ele adquiriu se chama trabalho. Depende da força F que arrastou ele, depende do deslocamento, e o deslocamento foi para a direita. A força é para a direita. O ângulo entre força e deslocamento é 0. Cosseno de 0 é 1. Então o trabalho vai ser simplesmente força vezes deslocamento, que deu 1. Positivo, dado em joules. Esse trabalho recebe o nome de trabalho motor. Por quê? Porque com a atuação dessa força F, o bloco ganhou energia. No final desse deslocamento, ele vai estar mais rápido do que ele estava antes. Ou seja, ele ganhou energia cinética. Agora vamos imaginar o seguinte. Essa mesma força F puxou o bloco para frente. O bloco deslocou uma distância D para frente. Só que como tem atrito, agora eu vou desenhar o atrito. Você vai ter um atrito para trás, contrário ao escorregamento. E eu vou calcular o trabalho do atrito agora. Vai ser força vezes o deslocamento
vezes o cosseno. Ó, deslocamento para a direita, atrito para a esquerda. Então você tem 180 graus. Aqui é cosseno de 180. Cosseno de 180 é menos 1. Então agora o trabalho do atrito, nesse exemplo, é menos força vezes deslocamento. Então aqui você tem um trabalho negativo, e o significado dele, o nome dele é trabalho resistente, e o significado é o seguinte: você perdeu energia mecânica. Você transformou energia mecânica em energia térmica. Trabalho resistente. Um outro caso é o trabalho nulo. Então agora vamos desenhar tudo que a gente tem direito aqui, ó. Peso, normal. Vamos imaginar que o bloco vai para a direita, devido à força F, e tem um atrito para a esquerda. Essas são todas as forças que tem aqui. Beleza. Agora a gente vai calcular o trabalho da força normal. É força vezes deslocamento vezes o cosseno do ângulo. Do ângulo entre a força que você quer calcular e o deslocamento, que é para a direita. Ou seja, cosseno de 90. Como o cosseno de 90 é zero, o trabalho da normal vai ser zero. Conclusão. Para que serve aquele cosseno que tem na formulinha? Para você analisar se a força vai ser motor, resistente ou nulo. Se a força vai te dar energia, vai te tirar energia ou não vai dar nem tirar. Um outro exemplo de trabalho nulo é o que acontece sempre. Sempre. Com a normal não é sempre, tá? Mas com a resultante centrípeta, o trabalho vai ser sempre nulo. Porque a resultante centrípeta, como ela aponta para o centro, ela sempre vai ter 90 graus com deslocamento. Ou seja, para que serve a resultante centrípeta? Para fazer curva. Não serve para ganhar nem perder energia. Agora vamos ver a força mais importante de todas. Trabalho da força-peso. Vamos imaginar que esse corpo aqui, ó, ele cai devido à força-peso de uma altura H. O trabalho da força-peso vai ser força vezes deslocamento vezes cosseno de... Se o deslocamento é para baixo e a força também é para baixo, o ângulo é zero. Então o trabalho da força-peso vai ser mg, que é o peso, substituir aqui, vezes h, vezes 1. Tá, deixa quieto aí. mgh. Massa, gravidade vezes altura. Mas agora vamos pensar um outro caso. Vamos pensar na subida. Você jogou esse corpo para cima, então o deslocamento agora é para cima. O peso para baixo, lógico. Trabalho do peso, força, vezes deslocamento, vezes cosseno de 180. Porque agora o deslocamento é para cima e peso é para baixo, 180 graus. Cosseno de 180 é menos 1, então vai ser menos, vou colocar aqui na frente, peso mg vezes h. Então o trabalho do peso pode ser positivo, mgh, mas pode ser negativo, menos mgh. Mas você vê que é sempre mgh. Agora olha esse exemplo que interessante. Eu quero calcular o trabalho do peso. Vamos imaginar aqui numa descida de D. Vai escorregar no plano inclinado D. Certo? Então vamos lá. Trabalho do peso vai ser... Só que aqui é o seguinte. O peso vermelhinho, ele não está na direção do movimento. O que me interessa é esse peso px azul. Vezes a distância D, vezes o cosseno, que aqui vai ser cosseno de zero, porque eu já peguei a distância D no plano e o px que também está no plano, o ângulo é zero. O peso, como é que calcula o peso? Peso é
o PX, lembra que quando a gente tem plano inclinado, a gente faz a decomposição. PX é P seno θ e PY é P cosseno θ. O que me interessa aqui é o P seno, PX. Então, no lugar do PX, P seno θ. Vezes D vezes 1. Cosseno de 0 é 1. Trabalho do peso. Peso é mg. E agora o seno θ, a gente vai olhar para esse cara aqui, ó. Para esse triângulo. Esse triângulo ele tem cateto oposto H e hipotenusa D. Seno é cateto oposto sobre hipotenusa. Então ficou no lugar do seno, H sobre D. Esse D estou copiando e o 1 esquece do 1. Corto D com D. Olha aqui que apareceu. MGH de novo. Esse desenvolvimento aqui você nunca mais vai ter que fazer. Se você memorizar, ou lembrar, ou entender que o trabalho do peso vai ser sempre MGH. Na verdade, o trabalho do peso ele vai ser sempre mais ou menos MGH. Se for na descida, o peso está a favor, é mais MGH. Se for na subida, o peso está contra, vai ser menos MGH. Isso aqui acontece com um tipo de força que se chama de força conservativa. Independente se é escada, se é rampa, se é vertical, independente da trajetória, o trabalho do peso sempre dá MGH. Quando o trabalho não depende da trajetória, ele é chamado de força conservativa. Isso a gente vai ver depois para que serve. Eu já vou emendar a segunda parte. Tudo isso que a gente falou aqui... não vou emendar.